E eu quero trazer algo dentro da palavra para mostrar para você o que eu estou falando, como acontece, o poder que eu e você também temos para reagir, para guerrear, para vencer. Eu quero mostrar para você dentro da palavra que isso acontece e que também eu e você pode conseguir vencer essas guerras. Gênesis no seu capítulo 4, vai dizer: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem? E aqui agora o Senhor vai dizer para Caim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então aqui está uma palavra na qual o louvado seja Deus vai falar acerca de uma oferta, louvado seja Deus, de uma oferta que Abel e Caim ofertou aqui ao Senhor. E essa palavra vai dizer que o Senhor Deus, ele se agradou da oferta de Abel, da oferta que Abel apresentou a ele, ofereceu a ele, ofertou a ele. Mas essa mesma palavra vai nos dizer que o Senhor ele não se agradou da oferta que Caim ofertou a ele, da oferta que Caim trouxe para o Senhor, da oferta que Caim ofereceu aqui ao Senhor, ofertou ao Senhor. A palavra vai dizer que Abel ofereceu o melhor para o Senhor. Mas Caim não ofereceu do jeito que Abel ofereceu. E o Senhor se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. E quando isso acontece, essa palavra vai dizer que Caim se ira e o semblante dele aqui muda. Caim se ira e o semblante dele muda. A ira já começou a entrar no coração de Caim. A ira já começou aqui a bater a porta do coração de Caim. A inveja já começou aqui a bater a porta do coração de Caim. E o Senhor pergunta para ele o porquê que ele se irou e o porquê que o semblante dele mudou. E o Senhor vai dizer: se bem fizeres, não é aceito, não é certo que serás aceito. Ou seja, se ele apresentasse ao Senhor uma oferta como o irmão dele ofertou, será que o Senhor não iria aceitar também?
Mas ele não ofertou ao Senhor da forma que o irmão dele ofertou aqui. Ele não ofertou uma oferta agradável aos olhos do Senhor. Então o Senhor aqui disse: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E aqui o Senhor vai dizer: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Senhor aqui, ele viu que Caim já havia se irado, o semblante dele já havia mudado e que ele não gostou, que o Senhor aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a dele. E que ali ele teve uma grande ira, uma grande inveja por causa disso, e o Senhor, como ele vê todas as coisas, ele viu o que o inimigo já estava colocando aqui no coração de Caim. E o Senhor vai dizer: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, o Senhor aqui vai dizer para Caim que o pecado aqui, a ira, a inveja, a vontade ali, a sede de se vingar do seu irmão, já estava batendo na porta do coração de Caim. Mas o Senhor fala para ele: sobre ele deves dominar. Ou seja, o Senhor estava falando para ele que ele já estava vendo, que ele já tinha visto o que já estava batendo na porta do coração dele para fazer contra o seu irmão, mas que cabia a ele dominar aquele desejo maligno e não fazer. Que cabia a ele dominar aquele desejo maligno e não executar aquele plano que já estava batendo na porta do coração dele, não deixar descer aquilo para o coração e executar o plano. Mas Caim, mesmo o Senhor avisando, Caim executou o plano. Mesmo o Senhor avisando ali, Caim fez o que não era para fazer. Caim tirou a vida do seu irmão. Caim matou o seu irmão por causa de inveja. Então aqui foi algo que o inimigo ali, lançou no coração de Caim. E ele executou. Ele não conseguiu dominar aquele desejo que o inimigo lançou no coração dele ali. Ele não conseguiu dominar. E é aqui que eu quero te dizer, Caim ali, ele teve um momento de uma guerra interna. Uma guerra que o irmão dele não viu aquilo ali. Aquela guerra que já estava ali batendo na porta do coração do irmão dele. Abel não viu, mas Caim já estava lutando ali uma guerra. O inimigo estava soprando. E Caim aqui, ele não conseguiu dominar aquele desejo. E ele executou o plano. Então, é isso que eu quero trazer para mim e para a tua vida nesse dia de hoje. É isso que o Senhor traz para mim e para a tua vida nesse dia de hoje, nos dizendo que existem guerras internas que eu e você estamos lutando e vamos lutar, estamos enfrentando e vamos enfrentar, que vamos ter que ser bem treinados para saber vencer. Vamos ter que ser bem vigilante para saber vencer, para saber guerrear essa guerra e vencer. Vamos ter que ter discernimento também, o Senhor já está falando aqui, discernimento, para poder não dar ouvido à voz do inimigo e dar ouvido à voz de Deus. Caim aqui, ele ouviu a voz do inimigo, que o inimigo colocou no coração dele para fazer. Mas ele não deu ouvido à voz de Deus, o que Deus estava dizendo para ele. Que ele poderia dominar aquele desejo maligno e não fazer aquilo ali, não executar aquilo ali que o inimigo estava colocando no coração dele. Então que eu e você viemos buscar a nos treinar, ser treinado para esse tipo de guerra e a vigiar com esse tipo de guerras internas. Buscar ser treinado como? Busca ajuda de quem já tem entendimento do assunto. Busca ajuda, busca conversar com quem já tem entendimento do assunto. Busca se abrir com alguém que já tem entendimento do assunto e que pode te ajudar a vencer essa guerra. Se abra com alguém que entende do assunto, para que esse alguém possa te ajudar a vencer essa guerra.
e não dê ouvido às vozes do inimigo. Não dê ouvido, não se atente para aquilo que o inimigo está colocando no teu coração para fazer, mas se atente para ouvir a voz de Deus e dizer não àquilo que o inimigo está colocando no teu coração que não é da vontade de Deus para fazer.